2026 do Chelsea já começa pior que o 2025. O Maresca, técnico italiano, foi demitido no 1º de janeiro, depois de empatar em casa com o Bournemouth por 2-2. E sabe o que é pior? Mesmo demitindo o técnico, a torcida se irrita cada vez mais com o proprietário americano e vem se questionando cada vez mais se o novo Chelsea é um projeto esportivo ou uma pirâmide financeira de compra e venda de jogadores. Vamos lá, desde 2022, o Todd Boehly comprou o Chelsea por valores assim exorbitantes, depois que o Roman Abramovich teve que vender o clube por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Desde que foi feita a compra, o Chelsea gasta como se não houvesse amanhã, mas o time piora. Se não piora, não evolui. Cara, eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi uma entrevista no Twitter de um torcedor super revoltado depois do empate com o Bournemouth. É muito comum na Europa fazer entrevistas para torcedores depois do jogo, né? Eu nunca vi um torcedor falar com tanta contundência do porquê ele acha que o Chelsea é sim uma pirâmide financeira. Ele fala várias vezes no vídeo que ele afasta a responsabilidade do Maresca. Ele fala, olha, o Maresca tem seus problemas, mas hoje a questão não foi ele. É essa diretoria que não dá tempo pro treinador, que compra jogadores piores que no ano passado, que vende o Nicolas Jackson, que é um jogador bem discutível, para contratar um pior ainda, que é o Liam Delap, que o ataque do Chelsea, mesmo gastando quase 300 milhões de euros, piorou da temporada passada para cá. Nossa, tá suja a câmera? Oi? Tá. E para deixar claro, tá? Eu não tô afirmando que o Chelsea é um esquema de pirâmide financeira. Seria muito temerário da minha parte, eu não tenho informação suficiente para poder gravar esse tipo de coisa. Porque eu não tô aqui para provar se é isso ou não. Mas tô tentando explicar o porquê existe essa percepção por parte da torcida e por que o Chelsea gasta tanto e joga pouco. Não vai dar. Acho que vai muito aqui dentro, né? Meu óculos tá todo molhado, não tá? Não dá pra ver. Não? Não. Então vai. Então vamos começar pelo básico, né? Um projeto esportivo é algo bastante simples. Se define um estilo de jogo, se define a identidade do clube, a identidade do jogador e o que o time quer ser dentro de campo. Só que o Chelsea hoje é exatamente o contrário. É um time que tem uma rotatividade gigante de atletas, se vende e compra muito, já teve 7 treinadores em 3 anos na gestão Todd Boehly. E assim, técnicos com perfis completamente diferentes. É um time que foca muito mais no projeto, no modelo de negócio, do que qualquer outra coisa. Mesmo depois de ter demitido o Enzo Maresca e a torcida ter ficado enfurecida, porque foi o melhor técnico desde o Thomas Tuchel, a diretoria soltou uma nota oficial dizendo que estão contentes com o projeto, de que acreditam no modelo, que estão fazendo da forma correta, que tem que ter tempo e tudo mais. É meio estranho, né? Pra se ter noção, tá? O Chelsea, desde a temporada 22-23, contratou incríveis 51 jogadores pro time profissional. Sim, rapaziada, 51 jogadores. Nessa brincadeira toda, o Chelsea gastou aproximadamente 1,7 bilhão de euros. Isso incluindo a chegada do Giovanni Quenda e outros jogadores que já estão fechados para a temporada 26-27. Só para se ter ideia do tamanho da diferença, desde a temporada 2016-2017, em que o Chelsea foi campeão, até 22, quando foi comprado pelo Todd Boehly, o Chelsea contratou 30 jogadores para o time profissional. Ou seja, em meia década, o Chelsea contratou 30 jogadores, ou mais ou menos 6 jogadores por janela. Com o Todd Boehly, o Chelsea comprou 51 em 3 anos. Verdade que dentro dessas 51 contratações, o Chelsea acertou sim alguns nomes. Por exemplo, formou seu meio de campo gastando 120 milhões de euros no Enzo Fernandes, 115 milhões de euros no Caicedo e 47 milhões de euros no Palmer, que foi um precinho. Então o pilar do Chelsea hoje saiu dessas contratações do Todd Boehly, mas também gastou mal pra dedéu. Vamos lembrar que o Chelsea gastou quase 90 milhões de euros no Mikalo Mudryk, que foi pego no doping e hoje nem joga bola mais. Também gastou 60 milhões de euros no Sterling, 65 milhões de euros no Myron Gittens. Então assim, se você for ver pelo saldo, eu acho que o Chelsea errou mais na gastação do dinheiro do que acertou. Tanto é que se você for ver hoje em dia, mesmo gastando quase 2 bilhões de euros, o Chelsea não é um time que compete com os times top na Inglaterra, como por exemplo Arsenal, Liverpool e Manchester City. E não é só comprar e vender, tem muita revenda, muito empréstimo pro próprio Strasbourg. E o pior é que mesmo assim o time vem piorando. Ou, se você quiser ser bonzinho, não vem evoluindo. Desde que o Todd Boehly chegou, na temporada 22-23, o Chelsea ficou em 12º lugar do campeonato inglês. Em 23-24, o Chelsea terminou em 6º lugar. Deu uma certa melhorada, mas também tinha gastado muita grana. Já em 24-25, fez um bom ano, com o Enzo Maresca, em que ficou em 4º colocado e foi a fase de grupos da Champions League, e também foi campeão da Conference League, que vamos combinar, era meio que obrigação, né? Começou 25-26 voando e foi campeão do Mundial de Clubes atropelando o PSG na final. Aí você fala, bom, esse é o ano do Chelsea. Não, o Chelsea hoje se encontra na 5ª posição do campeonato inglês, atrás do Liverpool, que começou bem mal e já ultrapassou, e com a mesma pontuação do Manchester United e do Ruben Amorim, que é outro timinho ali bem esquisito. Só que pra diretoria, ó,
meio que tanto faz. Piorou o ataque, como diz o torcedor naquela entrevista, contratou o Bayern Guittes, Garnacho, o Estevão, que não é titular, Delap, e o time piorou consideravelmente da temporada passada. E é isso, né? Esse discurso da diretoria que não é apenas vencer, que é o projeto, que é o processo Chelsea. Mas, cara, projeto de quê, especificamente? Existe, de fato, esse discurso de que eles querem jogar de um determinado jeito, que eles querem fazer os jogadores performarem do jeito que eles enxergam o futebol e não como o técnico enxerga, e que parece muito mais uma preparação para se vender bons jogadores jovens do que qualquer outra coisa. Quer ver um exemplo disso que eu tô falando? Recentemente saiu uma declaração do próprio Maresca dizendo que se o goleiro dele não soubesse sair com os pés e ficasse só dando chutão, ele tiraria do time imediatamente. A gente sabe que o gol do Chelsea é bastante questionável, né? Só que esse tipo de declaração pegou muito mal. Parece que tá focando muito mais do jeito que a diretoria quer ver futebol do que como o técnico pensa futebol para ganhar o máximo de títulos possível. Na imprensa inglesa tem muito jogador, né? Que nem aqui no Brasil. E aquele goleiro que jogou no Arsenal, o Lehmann, fez um comentário muito duro dizendo que o futebol é pra ganhar jogo, não pra cumprir ritual ou meta. Cara, é bem por aí, tá? E realmente fica esse sentimento de que os jogadores estão lá pra meio que cumprir metas. É uma empresa que você recebe ali algumas regras, né? Algum manual pra ser seguido. E o técnico é meio que a mesma coisa. O técnico também é um cumpridor de metas dentro dessa gestão americana do Chelsea. E aí fica essa percepção, esse gostinho de que é um projeto muito mais comercial do que de fato esportivo. Isso explica, por exemplo, a saída do próprio Pochettino, que ficou apenas um ano no Chelsea. Ele resolveu sair. Também se explica como essa gestão Bowie se livrou rápido do Thomas Tuchel. Ele tinha sido campeão da Champions League com o Chelsea e foi limado dali muito rápido em poucos meses em que essa nova diretoria assumiu. Sim, ele tem um comportamento difícil, mas é um técnico muito mais autoral, um técnico que tem muita autonomia, um cara que tinha um modelo de jogo muito claro e, ó, os caras não quis nem saber, ó, rua. E agora o Chelsea busca um novo técnico, né? Como eu disse, o Enzo Maresca saiu hoje do Chelsea e o excelente Fred Caldeira fala muito bem sobre quais são as opções do Chelsea, o que o Chelsea pode fazer, quais são os rumos. Eu não vou ser pretencioso a ponto aqui porque eu não trabalho na Inglaterra e não tenho tanta informação quanto ele. Mas um ponto que eu queria trazer é que talvez o Chelsea contrate o técnico do Strasbourg, que é mais um funcionário dentro da empresa Blue Co. Ou seja, o Chelsea demitiu um bom técnico com um bom futuro e já campeão dentro do clube para colocar alguém que seja mais fácil de domar, ou alguém que já está dentro ali da estrutura corporativa e que vai entender os interesses da empresa mais do que o interesse desportivo dentro de campo. Ou seja, troca a cara, mas mantém o sistema. E vale lembrar, hein, o Todd Boehly é o mesmo proprietário do Los Angeles Dodgers, time de beisebol da MLB. Ele tem uma visão de business bem mais americana, de que o clube é uma franquia, de que existe essa rotatividade de jogadores para você ganhar dinheiro, para fazer a roda girar, coisa que eu não sei até que ponto agrada. Sim, ele tem grana pra cacete, ele botou um dinheiro assim infinito no Chelsea. Mas você vê que o foco da contratação é muito diferente do que era, por exemplo, na era Roman Abramovich. E ó, longe de mim falar que o Abramovich é um santo, tá? Mas ele era um dono que focava em vencer, uma ambição esportiva gigantesca. Desde que ele chegou no Chelsea, o foco dele sempre foi ser campeão da Champions League. E conseguiu isso por 2 vezes. Então falar que ele não foi um bom dono pro Chelsea na questão esportiva é uma falácia. E mostra que é um perfil muito, muito diferente do Todd Boehly. E o Boehly entra no Chelsea com esse modelo já multigrupo, né? Pela Blue Co, ele é dono também do Strasbourg. E existe essa roda, né, em que se contrata jogador jovem. Se ele não é tão bom para a Premier League, ele é emprestado para o Strasbourg. Se ele for bem, ele volta, como foi no caso do André Santos. Se tiver uma venda, ele já vende para comprar outro e por aí vai. Um bom exemplo do que eu tô falando é quando o Chelsea teve a oportunidade claríssima de contratar o Donnarumma. Como eu disse, o Robert Sanchez, para mim, é um goleiro bem abaixo do Chelsea. E o Donnarumma tava na praça aí depois que o PSG mandou ele embora. Só que ele não entra nesse perfil de jovem jogador com potencial de revenda. Ele seria um cara assim pra entrar de titular e pronto, acabou. Mas ele é um goleiro ruim com os pés, ele é um goleiro que já tem uma idade relativamente avançada, que não teria uma revenda tão grande quanto a compra de agora que o City fez. E por isso resolveram não comprar, o que pra mim é um erro tremendo, mas é o perfil de contratação. E é isso, o Chelsea sempre foi um time gigantesco, um time de final de linha, em que os jogadores chegam lá pra ser campeão, pra disputar coisa grande, para ter um elenco vencedor. Mas hoje é mais um laboratório de bons jogadores com potencial de revenda do que qualquer outra coisa. E aí entra nessa questão de que é um esquema de pirâmide, de que é um esquema de lavagem de dinheiro, e que se compra para poder vender e tudo mais. De novo, eu não estou afirmando isso, mas é a percepção que a torcida tem com relação à gestão Todd Boehly
no momento. Só que esse é o sentimento, né? O futebol do Chelsea meio que virou desculpa. É jovem, vai evoluir, contrato de 8, 10 anos, lucro futuro. Só que dentro de campo a coisa não se transforma. Tem pouco retorno esportivo. A gastança tá no potencial de revenda, né? Não se compra dentro de um projeto esportivo sério de criar uma espinha dorsal, ter um 11 muito bem definido, jogadores para melhorar posições carentes, como no caso do gol, no caso da defesa, uma continuidade, um perfil de jogo bem definido. Cara, isso não tem no Chelsea. E aí fica nesse loop infinito de que ano que vem vai melhorar, que ano que vem vai ser melhor, que ano que vem o time vai estar mais maduro. E de novo, depois do Mundial de Clubes, a gente tinha quase que certeza que seria o ano do Chelsea. Mas não, o time do Chelsea evoluiu, o ataque do Chelsea piorou, a defesa continua tomando muitos gols, o goleiro continua discutível e se gasta, mas meio que não sai nada, tá ligado? E aí, infelizmente, a gente acaba concluindo de que o Chelsea é muito mais um modelo de negócio, é mais um modelo de compra e venda do que, de fato, um modelo esportivo. Se é pirâmide ou não, não sei. Mas, cada vez mais o torcedor acha que é. E eu queria saber a sua opinião. Se você acha, de fato, que o Chelsea tá numa fase meio esquisita, se o dono não tem muitas pretensões esportivas, se é esquema de pirâmide ou não. Eu queria saber a opinião de vocês. O que tá acontecendo no Chelsea é simplesmente incompetência ou é de fato deliberado? Eu sou o Dimas, esse aqui é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Segue aí pra me dar uma moral, clica no sininho, se possível também hype esse vídeo e tamo junto, hein?